Muito bem, irmãos, abra a sua Bíblia na segunda carta de João. Segunda carta de João. Segunda carta de João. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. João 1, 2 e 3. Segunda carta de João. Fica aí pertinho de Apocalipse. Fica pertinho de Apocalipse, antes de Judas. Depois de 1 João, você encontra 2 João. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, te louvamos por Tua misericórdia, graça, paz, o Senhor nos deu por causa da verdade, por causa da Tua palavra, Pai. Nós te louvamos por tão grande bênção. Te pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse tempo, que possamos ser edificados por meio da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós já vimos os versículos 1 e o versículo 2. Nós vimos quantas coisas nós podemos extrair nos versículos 1 e no versículo 2. Nós falamos do amor que procede da verdade. Nós falamos daqueles que conhecem a verdade. Nós falamos do amor que permanece em nós por causa da verdade. Na verdade, a verdade que permanece em nós, né? Essa verdade estará conosco para sempre. É isso que o versículo 2 diz. O versículo 3, então, o apóstolo João, ele inicia a sua bênção apostólica, como nós chamamos, certo? Ele abençoa aqui os seus leitores, aqueles que iriam receber, os seus destinatários, que iriam receber a sua carta, tá? Então essa expressão aqui, a graça, a misericórdia e a paz, ou essa bênção apostólica, ela é comum no Novo Testamento, ela é comum nas cartas, tá? O apóstolo Paulo faz isso, o apóstolo Pedro, e todos que escrevem essa carta, que escrevem as cartas, nós temos essas bênçãos. Quando não no início, nós encontramos no final, tá? Mas normalmente nós encontramos nas cartas de Paulo, tanto no começo quanto no final, essa bênção apostólica, tá? Mas isso também, por ser uma bênção e por ser costume nas cartas, não foram colocadas aqui só por causa de um costume. Elas têm algo a nos ensinar. Elas têm algo a ensinar para os primeiros leitores da carta, tá? Então essas são bênçãos. E essas bênçãos aqui que o apóstolo João menciona, elas contêm 3 virtudes que ele destaca aqui, que é a graça, a misericórdia e a paz. São 3 virtudes que ele menciona aqui na sua bênção. Geralmente, essas bênçãos aqui, elas eram mencionadas, ou elas são mencionadas, pelo menos pelo apóstolo Paulo e outros escritores, como um desejo para os leitores. Ou seja, o autor deseja que os seus leitores, os seus destinatários, tenham graça, tenham paz e tenham misericórdia. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, a carta aos Colossenses, por exemplo, que é a que nós estamos estudando, mas não somente essa, versículo
Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Então essa expressão aqui é como se fosse um desejo. Paulo está desejando que aqueles irmãos, aqueles ouvintes, aqueles leitores, tenham paz, tenham graça. No entanto, aqui, João, ele não expressa um desejo, mas ele simplesmente afirma. Ele afirma que aqueles leitores terão graça, a misericórdia e a paz. Eles terão graça, misericórdia e paz, à medida em que eles vão conhecendo a verdade e o amor. À medida que eles vão conhecendo a verdade e o amor, essas virtudes, a graça, a misericórdia e o amor, vão sendo acrescentados, ou vão crescendo, vão ganhando volume nas suas vidas, certo? E o que ele quer dizer com isso, né? O que ele quer dizer? João, ele está certificando que a graça, a misericórdia e a paz acompanham aqueles que conhecem ou que andam na verdade em amor. A graça, a paz e a misericórdia sempre acompanham aqueles que conhecem a verdade e vivem em amor. Então, eu gostaria agora de destacar essas palavras. Eu queria estudar com você um pouquinho essas palavras: graça, misericórdia e paz. O que é que essas palavras significam, tá? Em termos simples, a primeira palavra que o apóstolo João menciona aqui é a palavra graça, tá? Em termos simples, graça significa favor de Deus. Favor de Deus, ou presente de Deus, ou um favor imerecido da parte de Deus, um presente vindo de Deus. O significado básico, então, de graça é esse: é um presente dado por Deus, ou algo advindo de Deus, bênçãos advindas de Deus. No entanto, irmãos, essa palavra não pode ser entendida apenas nesse significado, nesse sentido. Ela se desdobra. A palavra graça, ela significa outras coisas no Novo Testamento, tá? Na verdade, o que eu quero dizer é, a palavra graça, ela sempre aponta para uma bênção de Deus, um presente de Deus, certo? Então, Deus dá algo para o pecador imerecido. Deus dá algo para os seres humanos que não merecem nada. O Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, Ele é aquele que dá sem merecermos. Agora, essa graça, ela se desdobra em alguns aspectos diferentes. Deixa eu explicar melhor isso. Por exemplo, talvez nós entendemos graça, ou nós iremos explicar a graça de Deus, simplesmente dizendo que a graça de Deus é a vida eterna para os pecadores, certo? Então, talvez se eu perguntasse para você, o que é graça? Talvez você diria, graça é o dom da vida eterna. É o presente de Deus para o pecador, a vida eterna. E você está certo nisso. Só que graça não se limita a isso. A graça nas Escrituras, no Novo Testamento, não se limita à vida eterna. Ela é também graça de Deus, mas não se limita a isso. A graça, ela se expressa em outras... ela tem outros desdobramentos, por assim dizer. Por exemplo, a graça, muitas vezes, significa capacitação. Então, a palavra graça, quando você vê nas Escrituras, você não pode entendê-la simplesmente se referindo ao dom da vida eterna. Você tem que olhar o contexto, o que é que significa aquilo. Por exemplo, abra em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Rapaz, está muito quente hoje. Atos, capítulo 6, versículo 8. Nós temos aqui um relato de Estevão. O versículo 8 diz assim:
Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A palavra graça aqui, ela não pode ser entendida como a vida eterna, mas a palavra graça aqui deve ser entendida como uma capacitação de Deus, tá? Então a graça nas Escrituras, ela tem também esse significado, uma capacitação de Deus para os seus filhos, para os crentes. Nesse sentido aqui, com relação a Estevão, a graça se manifestou capacitadora na vida de Estevão para que ele pudesse então realizar os prodígios, né? E os sinais que é mencionado aqui. Versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então a graça, ela tem esse sentido de capacitar os crentes. Você vê 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro vai falar da multiforme graça de Deus, né? E antes de ele falar isso, ele está mencionando ali o serviço dos crentes, o serviço dos cristãos. Então, graça é a capacidade que Deus dá também, para que os seus servos, para que os seus filhos, os crentes, possam realizar certas proezas, né? Nesse sentido aqui, nesse contexto aqui, era realizar esses milagres, tá? Então, a graça de Deus se manifesta de forma multiforme na igreja pelos diversos dons ou pelas diversas capacidades que Deus confere aos crentes na igreja, tá? A graça também, a graça de Deus, ela não tem somente esse sentido de capacitar com relação a realizar milagres, mas ela tem um sentido também de capacitar o crente a suportar as perseguições, a suportar os problemas. Ou, como Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz, é sofrer por Cristo, a graça de sofrer por Cristo. Abra lá, Filipenses 1 e 29. Filipenses 1 e 29, o texto diz assim, Filipenses 1 e 29, foi o texto que o irmão Tiago leu, né, domingo, ou quarta-feira passada, diz assim, porque vos foi concedida, o quê? A graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, tá? Então a graça, ela tem também esse significado de capacitação para sofrer por Cristo. A graça também, a graça de Deus, ela tem ela significa também, ou ela é atrelada ao próprio Evangelho. Ou seja, o Evangelho, ele é chamado também de graça nas Escrituras. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e versículo 6, ele vai falar da esperança que o Evangelho traz. Versículo 6 diz assim, que chegou até vós, falando do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então a graça de Deus aqui está se referindo ao Evangelho, tá? O Evangelho como a graça de Deus. O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero transmitir para os irmãos, é que você precisa olhar para as Escrituras e ver cada palavra no seu contexto, tá? Então, quando você olhar a palavra graça, você não entenda apenas como se significando a vida eterna, mas essas coisas que Deus dá. Então, você pode pegar o sentido básico de graça, que é dom de Deus. O presente é que varia, né? Então, Deus dá a vida eterna, Deus dá a capacitação para os crentes, Deus dá a graça para que os crentes possam suportar as perseguições, e por isso Paulo chama de graça de padecer por Cristo, né? A graça do Evangelho, que também é um presente de Deus, tá?
Então a graça, no seu sentido básico, é presente de Deus. O presente aqui vai variar. Os irmãos estão entendendo isso, né? Para resumir, graça é o favor divino. Alguém definiu dessa maneira. Graça é o favor divino do qual procedem todas as coisas boas da parte de Deus. É graça que faz com que pecadores mortais recebam as bênçãos que Deus dá, as bênçãos espirituais. Então, se pudéssemos resumir, o significado de graça seria bênçãos, né? Deus nos dá bênçãos. O crente, então, é abençoado com graça toda a sua vida. O cristão é abençoado com graça. O cristão experimenta a graça de Deus em várias áreas na vida, em todos os momentos do seu dia. Todos os crentes experimentam essa graça. Não somente os crentes, mas existe uma expressão chamada graça comum, que é a bondade de Deus no mundo, tá? Por exemplo, você vê como o mal ele está presente no mundo, mas o mal ele não se manifesta com toda a sua força por causa da graça de Deus, restringindo o mal. Nós chamamos isso de graça comum. Nós vemos as pessoas que não são crentes fazendo coisas boas, né, para a humanidade, mas não é graça salvadora, é a graça comum de Deus. É Deus restringindo o mal. Nós vemos os policiais, as coisas, os meios que restringem o mal. Isso é graça de Deus, tá? Então Deus derrama a sua graça diariamente sobre nós. O apóstolo Paulo, pedindo livramento para o seu espinho na carne, ele ouve de Deus a seguinte frase: a minha graça te basta, a minha graça te basta, né? Então a graça de Deus são essas bênçãos que nós recebemos diariamente. É por isso que nós precisamos ser gratos, porque nós experimentamos a graça de Deus todos os dias, tá? Muitas vezes nós não percebemos isso, porque nós estamos com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, por causa dos nossos problemas, por causa dos nossos pecados, e nós não observamos, nós não experimentamos com toda a força a graça de Deus na nossa vida, né? Mas nós somos cada dia agraciados com a graça de Deus. E nós precisamos dispensar então graças a Deus por causa da sua graça. É muita graça, né? Pois achem graça, então. Paulo fala disso, né? Ele menciona Deus dizendo: a minha graça te basta. João, ele não fica só na graça, mas ele menciona também outra virtude, que é a misericórdia, tá? Ela é a misericórdia. Ele diz graça e misericórdia. Nós definimos graça como favor imerecido, né? Algo que Deus dá ao pecador sem que ele mereça. Graça é isso, um presente vindo de Deus. Já a misericórdia é o não retribuir ao pecador aquilo que ele merece. Então, se graça é um presente de Deus de forma imerecida, a misericórdia é o não retribuir aquilo que nós merecemos por direito. Nós somos pecadores, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, em rebelião a Deus. O que é que nós merecemos considerando isso? Nós merecemos castigo, nós merecemos a punição eterna, o juízo de Deus. A misericórdia vem e Ele não nos dá o que nós merecemos. Graça é o que nós não merecemos, e misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. Tá? Então a graça de Deus, ela se expressa por meio da sua bondade, por meio do seu amor, por meio da sua benevolência, por meio da sua compaixão. Então essas palavras
são sinônimos de misericórdia, porque ele se mostra, ele se revela ele revela a sua misericórdia por meio dessas coisas, por meio da bondade, do amor, da benevolência, da sua compaixão. Êxodo capítulo 34 e versículo 6, Moisés vai clamar a Deus porque ele conhece que esse Deus é um Deus de misericórdia. Êxodo 34, versículo 6, Moisés diz assim: o Senhor passou por diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Outra definição por misericórdia é a sua paciência. Deus, ele é paciente. Deus, ele é tardio em irar-se. E isso é uma expressão da sua misericórdia. Lá em Lamentações, Jeremias, para não sucumbir à depressão, vamos colocar em termos modernos, a não sucumbir ao desespero da sua alma, vendo todos os problemas que ele estava passando, que a nação de Israel estava passando, ele recorre às memórias da misericórdia de Deus. Abra em Lamentações, capítulo 3. Versículo 'Deixa eu encontrar aqui. Versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é isso que pode dar esperança a ele? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias então recorre à lembrança da grande misericórdia de Deus. Será que Jeremias não conhecia Deus? Certamente. O que ele faz é um exercício de memória, Ele havia esquecido das grandes misericórdias de Deus. Por quê? Por causa dos seus problemas. Se você lê o contexto, Jeremias está narrando aqui o grande sofrimento de Israel, a grande fúria de Deus sobre Israel. E aquilo ali estava pesando o seu coração. E em algum momento ele esqueceu. E aquilo estava fazendo com que ele sucumbisse ao desespero. Mas ele lembra, então, das misericórdias de Deus. Ele lembra quem é esse Deus. Um Deus cheio de misericórdia, o qual, por causa dessas misericórdias, não nos consome. O versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a sua paciência em olhar para nós, saber que nós pecamos, saber que nós falhamos com Ele, e ainda assim Ele se mantém paciente para conosco. A misericórdia do Senhor pode ser também observada no mundo em que nós estamos. Nós podemos observar por que o mundo está ainda como está, Por que é que esses homens do Hamas não são exterminados, de uma vez, em um piscar de olhos? Porque Deus, ele é paciente. Nós não somos. Por nós, aqueles homens seriam exterminados, Mas Deus é paciente. Deus quer que a sua glória seja manifesta e quer que esses homens conheçam. Se Deus não tivesse sido paciente com você, Se Deus não tivesse sido misericordioso com você, onde você estaria? Então a misericórdia de Deus ganha a sua maior
expressão, no ato de Deus nos perdoar em Cristo. Aqui está a maior expressão da misericórdia de Deus. O ato de Deus nos perdoar em Cristo na cruz. Acho que esse microfone já é. Na cruz, irmãos, na cruz do Calvário, Deus revela o seu grande ato de misericórdia, não dando ao pecador o que ele merece, mas agindo com bondade, agindo com amor e com compaixão, não punindo o pecador, mas punindo o pecador em Cristo. Ali nós encontramos o grande ato da misericórdia de Deus. Precisamos olhar para Deus, olhar para esse ato de misericórdia e sermos gratos. Porque Ele é bom, Ele é cheio de misericórdia. E quando as coisas vêm, quando as preocupações, quando os temores vêm à nossa mente e tentam nos fazer calar isso, nós precisamos fazer um exercício de memória, né? Lembrarmos das grandes misericórdias de Deus. No entanto, a misericórdia não é somente um ato pontual de Deus. A misericórdia do Senhor não foi somente ali. Ela age ainda. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor na vida dos que creem é um ato contínuo. Por isso, João diz que a graça, a misericórdia, ou a graça e a misericórdia certamente acompanharão vocês, serão com vocês, porque não é um ato pontual, mas é um ato contínuo de Deus. É a sua bondade, o seu cuidado, a sua compaixão para com os pecadores regenerados, como nós, né? Então a misericórdia de Deus é a sua eterna paciência, ou a sua santa paciência, tá? Então, João está dizendo que essa paciência de Deus vai acompanhar vocês. A bondade de Deus, a compaixão de Deus vai acompanhar vocês. Então, olhe para a misericórdia de Deus e veja todas essas coisas, né? Veja tudo isso incluído a misericórdia de Deus. E a outra virtude que ele menciona aqui é a paz. A graça, a misericórdia e a paz, né? Nas Escrituras, a gente vê 3 expressões de paz, ou 3 tipos de paz, vamos dizer assim. Existe a paz com Deus, quando Cristo nos reconcilia com Deus, ou quando Deus nos reconcilia com Ele mesmo. Então essa é a paz com Deus. Nós temos também a paz de espírito, né? Colossenses ou Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, existe esse aspecto da paz, a paz com Deus, a paz no nosso coração, na nossa mente, e o terceiro tipo de paz que é expressado nas Escrituras é a paz uns com os outros, tá? É a paz uns com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: se possível, se depender de vocês, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então esse é o tipo de paz que João pede aqui. Essa paz, ele não especifica, na verdade, a que tipo de paz ele quer trazer aqui, mas nós podemos incluir todas essas, tá? A paz com Deus nos acompanharão, a paz de espírito nos acompanharão, e a paz uns com os outros certamente estarão conosco
né? À medida em que nós crescemos na graça, no amor e na verdade. E ele então conclui, versículo 3, dizendo: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. João destaca aqui, irmãos, Jesus Cristo como sendo igual ao Pai. Lembrando que João ele quer trazer aqui uma defesa da doutrina de Cristo, da verdade de que Cristo ele é igual ao Pai e ele precisa ter na vida dos crentes essa primazia, né? Assim como Paulo também faz. E ele menciona Jesus Cristo como sendo igual ao Pai aqui pelo fato de que ele menciona essas virtudes vindas do Pai e do Filho, ou seja, a fonte da graça, da misericórdia e da paz é tanto do Pai quanto do Filho. Os dois são a fonte da graça, da misericórdia e da paz. E se Jesus Cristo é a fonte da graça, da misericórdia e da paz, e Deus também é, isso significa que Jesus Cristo também é Deus. Essas virtudes, ele conclui, certamente estarão com aqueles que conhecem a verdade e andam em amor. Você quer experimentar a graça de Deus na sua vida? Você quer experimentar a misericórdia de Deus na sua vida? Você quer experimentar a paz de Deus na sua vida? Cresça em verdade e em amor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos pela graça, pela misericórdia, pela paz que tem nos acompanhado e nos acompanharão, Pai. Nos ajuda a experimentarmos essas virtudes, essas bênçãos, à medida em que nós crescemos na verdade e andamos em amor. Nos capacita a isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.